Olá, bom dia, bom dia. Olha, depois dessas feras todas falando aí, né, fica até difícil para a gente que aprende e que se conecta com esses conteúdos tão relevantes e tão importantes que eles falaram. Eu, apesar da minha profissão, apesar dos meus estudos, apesar de tudo, eu sou principalmente mãe. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, a visão da mãe. Então, os profissionais falaram, inclusive o Rubinho trouxe agora, né, um conteúdo, e ele citou uma coisa, e eu acho importante reforçar o que ele citou, porque a minha apresentação, talvez vocês pensem que possa contradizer o que ele disse. Ele disse que o autismo, com as telas, é prejudicado. Sintomas de autismo vêm com as crianças que usam telas. Não dá autismo, são sintomas autísticos que aparecem em crianças que usam muito tela. Acho que essa diferenciação é importante sinalizar, porque o autismo ele é genético, não necessariamente hereditário, mas é genético, ok? Então, acho importante valorizar isso. Bom, eu sou pedagoga, meu nome é Valéria Marco, eu tenho 51 anos, sou mãe dessas duas lindezas aí, o Nicolas e o Lucas aqui do lado esquerdo e o Nicolas ali do lado direito. Eu sou formada em pedagogia, antes eu fiz secretariado, fui produtora de eventos por 16 anos, tive uma empresa própria. Na pandemia, me reinventei, tive que deixar tudo isso para trás, e vou contar um pouquinho dessa história, né? Durante a pandemia, eu fiz um curso, fiz um curso de consultoria, uma consultoria comportamental, e hoje eu sou consultora de recrutamento e seleção para o agronegócio, para engenheiros agrônomos e o agronegócio brasileiro. Então, de tudo que eu sou, de toda a minha história, eu estou trazendo aqui para vocês a melhor parte. Eu sou mãe. E vocês já ouviram falar sobre a questão do autismo? Já pesquisaram no Google o que significa autistas? Será que ter uma rede de apoio que ajuda no entendimento, a passar informações coerentes, com base em pesquisas e dados, com base numa essência principal, onde você consegue validar essas informações, e informações verdadeiras e coerentes, para evitar levar só aquilo que a gente vê aí pela internet, mas sabendo de verdade o que é isso? Será que uma rede que apoia e traz informação é relevante hoje? Alguém participa de algum tipo de rede de apoio aqui? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ah, que bom, que bom. Independente do assunto das redes de apoio nas quais vocês que levantaram a mão participam, é excelente vocês fazerem parte de redes de apoio, porque a rede de apoio ela acaba ficando antenada com as coisas, né? Se você joga hoje lá no Google, essa pesquisa é dessa semana, tá? Se você joga hoje lá no Google a palavra autistas, eu vou ler para vocês o que vem, tá? O Google traz em primeira mão o seguinte: são crianças isoladas que não aprendem a falar, não olham para outras pessoas nos olhos, não retribuem sorrisos, repetem movimentos sem muito significado ou ficam girando ao redor de si mesmas e apresentam deficiência mental importante. Quem aqui acha que autismo é isso? Levanta a mão. Ok. Então, vamos lá. Esses são os meus filhos, como eu comentei, o Lucas e o Nicolas. Quando o Lucas nasceu, o Nicolas tinha 4 anos. O Lucas, quando ele chegou, é inevitável para a gente... Quem aqui é mãe de mais de um filho ou pai? De mais de um filho. É inevitável, quando a gente tem um segundo filho, que a gente faça uma leve comparação com o primeiro. É ou não é?
É inevitável. A gente percebe questões de desenvolvimento, a gente percebe pontos, inclusive, que já foram bem citados aqui pelos palestrantes de maneira geral. Marcos do desenvolvimento, a gente começa a perceber situações ali que a gente acaba comparando um pouquinho um com o outro, né? E conforme vai crescendo, a gente vai tendo essas observações. E com o Lucas nascido, eu comecei a observar o histórico do Nicolas na mesma idade. Então, eu acabei de passar uns slides ali com o Lucas, com a mesma idade aproximadamente, do Nicolas. E eu comecei a perceber questões que são assim, né? Comportamentos diferentes, né? Situações assim, pequenas situações. Então, por exemplo, as brincadeiras, como o Rubinho mesmo trouxe para a gente, né? Maravilhosa essa questão da brincadeira. Eu brincava muito com as crianças e como eu sempre fui muito próxima dos dois, eu notava uma diferença na brincadeira assim gritante. E brincar de verdade ajuda muito, muito mesmo. Porque você tem a oportunidade, como pai, como mãe, de observar essa criança. Observar os comportamentos, observar pequenos detalhes que só quem convive bastante é capaz de observar. E eu observava. Mas eu não observava só como mãe. Eu observava também com os meus estudos da pedagogia. Então, ajudava muito. Eu vi que tem algumas colegas aí, né, pedagoga, né? Então, assim, ajuda demais. A gente, como mãe, ter feito a pedagogia te faz ter um olhar um pouquinho mais criterioso para o brincar, principalmente, né? Você começa a ter pequenas observações. Então, isso passou a fazer parte, inclusive, na hora que entrou o conhecimento. Então, quando foi para a escola, como é que, né, começa? Passa do brincar para começar a escrever, para começar a fazer atividades, né? E como é que foi isso, no caso do Nicolas? A gente teve aqui uma experiência, quando ele começou na escola, lá com 6 anos, lá em 2010, ele começou a se relacionar com muitos desafios na escola. Foi muito difícil para ele. E o bullying veio pesado, né? Eu tinha pouco conhecimento comparado ao que eu tenho hoje, né? Há 14 anos atrás, meu conhecimento era bastante limitado de tudo que eu sei hoje. Então, eu administrei da melhor forma possível. E, por isso, não me vem essa culpa que a doutora Renata passou, né? Essa questão da culpa, ela atrapalha a gente como pai e como mãe. A gente não deve ter essa culpa. Por quê? Porque a gente fez da melhor forma como a gente podia e com as ferramentas que a gente tinha. Então, a gente não deve nunca se culpar por uma situação que não tinha controle. Não dá para a gente se culpar de uma situação que a gente, literalmente, é ignorante. Eu era muito ignorante dos conteúdos que eu precisava, mas era o que eu tinha para aquele momento. Então, eu administrei da melhor forma. E aí, começou dos 6 aos 9 anos, o bullying forte, crescente, até acontecer aos 9 anos, tem um trecho aqui, eu vou ler só um pedacinho da agenda, tá? Eu sou bastante metódica em casa, então eu guardei um monte de coisas. Guardei caderninhos, guardei agendas, guardei várias coisas que me chamavam mais a atenção nas questões comportamentais do Nicolas. E depois eu vou contar que isso ajudou bastante eu ter guardado esses materiais, porque aí a gente não precisa apelar para a memória. A gente consegue diagnosticar com conteúdos que a gente vem guardando, tá? O Nicolas fez a avaliação de recuperação de português. Ele não fez a proposta pedida na redação. A imagem era vários castelos com várias personagens. Eu lembro bem disso, tá? Era um castelo e várias princesas na frente. Então, era bem nítido, assim, Branca de Neve, os anões, tinha, assim, bem característico, né? A Bela Adormecida, deitadinha ali, era bem característico. E ele escreveu sobre um jogo de futebol onde ele participou. Eu fui ler a pergunta da redação. Ela era genérica. Escreva:
Faça a sua melhor redação e o desenho embaixo. Faça a sua melhor redação, né? Escreva de todo o seu coração. Era algo bem genérico, tá? Eu não tenho essa prova, eu não consigo. Mas eu lembro que, na época, eu fiquei indignada que ele foi mal, porque eu falei, não importa do que ele escreveu. Eu fui lá, eu briguei, é o que eu falei, eu fui com as minhas ferramentas. Hoje eu agiria totalmente diferente, né? E aí eu fui lá questionar. Eu falei, olha, ele escreveu e ficou bonitinha a redação dele, mas ele não entendeu que era para fazer com base no desenho. Não está escrito assim, com base neste desenho abaixo, faça uma redação utilizando o castelo e as princesas. Ponto. Se fosse solicitado isso, certamente ele teria feito também. E aí, com 9 anos ainda, em agosto de 2013, eu tenho essa agenda aí, foi no dia 22 de agosto, está escrito ali no dia 23, que foi no dia seguinte, ele apanhou de 5 garotos no colégio. Quando a gente coloca os nossos filhos num colégio particular, num colégio até certo ponto elitizado, num colégio onde você acredita que ele tem todo o suporte pedagógico, psicológico, coordenação, toda a estrutura competente para cuidar, isso não é garantia de que o seu filho vai ter o melhor olhar individualizado. Porque existe uma diferença muito grande entre os perfis profissionais e o olhar para a sua criança. A diferença é muito grande. Então, no momento de escolher uma escola, é importante que, além da visita, da estrutura, do que empolga, às vezes, o nosso olhar, é o que eu falo, não me culpo, mas algumas coisas que animam o seu olhar, às vezes, não é o que o seu filho precisa. Então, entendam, conversem com outras mães, vão na entrada, vão na saída esperar ninguém e falam assim, ai, como é que é? Estou querendo pôr meu filho aqui. Como que seu filho é tratado aqui? O que acontece? Como é? Como funciona? Isso é super importante. Hoje eu faria diferente. Hoje eu faria diferente. E ele apanhou de 5 garotos no colégio. E aqui tem um relato do que ele me contou. Ele deu os nomes, falou como foi. Foi uma brincadeira inadequada e ele venceu. Tacaram um papel nele, ele pegou a lata de lixo e tacou nos meninos. A brincadeira era jogar papel. E ele ganhou. Ele jogou lixo nos meninos, e os meninos pegaram ele depois e bateram escondido nele. Ele chegou em casa sangrando, machucado. E aí, quando isso aconteceu, para mim foi como eu tivesse apanhado. Para mim, foi um choque tão grande, porque eu falei, eu perdi alguma coisa nesse meio do caminho, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí me acendeu uma luz vermelha. E aí eu comecei a procurar atendimento, informação, e comecei a olhar de verdade para o meu filho. Tá? Volto a repetir, eu não me sinto culpada, mas eu trabalhava demais. Eu trabalhava demais. Meu filho tinha babá, a gente tinha um empregado em casa. Eu não tinha esse olhar que o Rubinho comentou. Eu não tinha essa presença, eu não estava ali o tempo todo. Na infância, sim, na primeira infância estava direto. Trabalhava em casa, era uma outra questão. Dos 6 aos 9, eu não estava ali todo o tempo, né? Então, eu percebi aquelas diferenças muito pequenininho, né? Mas, depois, o trabalho me atrapalhou um pouco como mãe. E, quando eu comecei a observar mais ele como criança, eu descobri algo que acabou comigo, que ele não tinha amigos. Eu comecei a notar que o Lucas, que era o mais novo, ele era chamado para ir em aniversário. E o Nicolas nunca tinha sido chamado para ir num aniversário. E isso, para mim, foi... assim, eu falei, nossa, o Lucas já foi em tanta festinha esse ano. O Nicolas nunca foi em nenhuma. Ninguém nunca convidou o Nicolas para ir num aniversário. Como assim? Eu comecei a observar coisas e racionalizar a respeito disso. Quando eu comecei a fazer isso, foi muito interessante, porque, assim,
Quando a gente é pai e mãe e a gente começa a notar algo diferente nos nossos filhos, a gente começa a dividir com a família, né? Então, você nota alguma coisa, você chega em alguém e fala assim, olha, percebo isso, percebo aquilo, e não sei se está certo, se está errado, se isso é bom, se não é. O que você acha? As pessoas falam, você está vendo pelo em ovo? Você está doida? Olha, ele fala, ele sorri, né? Inclusive, ele é muito eloquente, ele sempre falou, desde os 2 aninhos e pouco, ele sempre falou as palavras e o plural corretamente, por estimulação, que é o que eu comentei. Eu sempre assim, dei para eles o meu melhor, de carinho, de cuidado, de ensinamento, de estímulos, de tudo isso que foi falado aqui hoje. Eu sempre dei o meu melhor para ele. Mas isso não conseguiu tirar dele quem ele é, que é a característica principal dele. Isso não tira dele. Por mais estímulo que eu desse, isso não muda a essência de quem ele é, por melhor que eu fiz na minha vida. E aí, ele, em 2013, começou a entrar em depressão. Ele não queria mais ir na escola. A consequência disso foram alguns amigos da escola, né, da classe dele. Quando ele entrava para estudar, ele começou a me relatar assim, ai, mãe, aconteceu de novo. Eles gritam assim, ah, não, o Nicolas chegou. Eu falei assim, quem? Ele falou assim, todo mundo. E ele me contava como se fosse super normal. E aí, no ano seguinte, ele repetiu de ano. Por quê? Porque ele não conseguiu acompanhar. E nós fomos chamados pela coordenadora, olha, ele não tem condição de seguir, o 5º ano não dá, ele não consegue seguir, ele é desorganizado, ele não consegue acompanhar, ele isso, aquilo. Relacionou todas as questões de coordenação pedagógica. Quando a coordenadora falou, eu falei assim, entendo, compreendo, acho que ele já devia sim, tá? Porque eu ensino muito em casa, eu estudo para as provas, eu fiz tudo que estava ao meu alcance de fazer. Tanto que eu levei para ela essa agenda, a agenda do ano e tudo mais, falei, olha, tudo que estava ao meu alcance fazer foi feito. Mas, se a senhora acha que tem que repetir, fomos eu e meu marido, a gente optou que ele repetisse de ano. Foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Isso causou um impacto, uma crise nele terrível. Ele não se conforma. Não se conforma até hoje. De vez em quando ele comenta. Ah, mas também eu repeti de ano. Até hoje ele comenta o quanto isso marcou para a vida dele. Foi quando a gente percebeu que tinha algo errado. Porque com todo o suporte, com todo o estímulo, com tudo que a gente vinha fazendo, ele ainda não conseguia acompanhar as outras crianças, meio que acende a luz vermelha, assim, ó, atenção, tem alguma coisa errada. E aí a gente foi atrás. Ele fez polissonografia de 24 horas, ele fez audiometria, ele fez tudo quanto é exame que vocês possam imaginar, ele fez. Ele, inclusive, passou, né, a luta aí, passou por TO, passou por psicólogos, passou por consulta de neurologista. A neurologista pediu para eu dar uma medicação, não vou citar aqui o nome da medicação, pediu para eu dar uma medicação, que era para acalmar ele, porque ele era muito ansioso. Eu me neguei a dar aquela medicação para ele, porque eu tinha algumas amigas que já estavam dando e as crianças estavam ficando meio dopadas, devagar mesmo. E não era isso que eu esperava que ele... Eu não queria ele mais lento para me ajudar, eu queria ajudá-lo a atingir a sua melhor versão, no que fosse possível para ele. E não era com aquela medicação que eu ia conquistar isso. Então, eu avaliei friamente, conversei com meu marido e optamos em não medicá-lo naquele momento. Ajudou? Não, porque ele não dormia. Ele era sonâmbulo, e ele era um sonâmbulo de sair andando, conversando e trocando ideias de madrugada. A gente acordava, conversava com ele, levava ele para a cama, a gente não dormia, ele não dormia. E no exame do sono, detectou que ele tinha 21 despertares noturnos. Então, realmente, ele não dormia bem mesmo. Ele não conseguia dormir bem. E isso era um problema. Então, o que eu fiz? A TO,
a psicóloga, e aí a gente foi recebendo orientações. O horário do sono, como você maneja para transformar aquele momento num momento calmo, uma música, alguma rotina do sono. Foi melhorando. E ele não passou a dormir direito sem medicação. Então, tudo é uma questão da gente avaliar. É o momento que a gente está e as ferramentas que a gente tem e o conhecimento que a gente tem, e que vocês estão de parabéns, todas vocês que amanheceram nesse domingo chuvoso, feio, frio, e estão aqui nesse auditório. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo o melhor pelas suas famílias. É buscar conhecimento. Que é buscar conhecimento. E aí, ele fez, inclusive, ginástica para o cérebro. Alguém já ouviu falar nesse método ginástica para o cérebro? Né? Que é o método Supera. Foi excelente para ele, mudou muito as questões de matemática, entendimento, porque eles trabalham com aperfeiçoamento do raciocínio lógico. Então, ele tinha um déficit nessa área, e ele, gradualmente, no tempo dele, foi melhorando nessa questão. E, de novo, brincar aqui. E aí, quando tudo isso começou a mudar? Principalmente em 2017 e 2019. 2 profissionais deram uma atenção diferenciada para o Nicolas. Foi uma psicóloga que olhou para ele com mais entendimento a respeito de questões que tinham a ver com uma condição do autismo, e um psiquiatra que o medicou com uma medicação correta que eu senti no meu coração que eu devia dar. Li a bula, pesquisei, eu falei, acho que é isso aí, acho que é isso mesmo. Né? E aí ele começou a mudar. Quando ele começou a receber essas mudanças, apareceu o MAP na minha vida, que é o Ministério Adventista das Possibilidades. Em 2019, eu fui convidada a fazer parte do MAP. O Nicolas não tinha diagnóstico nenhum, eu não fazia ideia, né, do que ele tinha naquela época, mas eu me envolvi no ministério. Aqui no centro, está de camisa preta o meu marido e eu, ali, né, mais novinha, ali, já tem 5 anos. Né, e surgiu o MAP, que na época se chamava Ministérios Especiais. E a família MAP cresceu. Hoje tem saúde mental e bem-estar, tem a parte de cuidadores, tem a parte de vulneráveis e órfãos, a pessoa surda, a pessoa com deficiência visual, mobilidade reduzida, né, e o enlutados. Tá? Em 2020, né, estando aí no MAP, eu fui convidada a fazer um projeto. Como eu comentei com vocês, né, eu tive empresa de 16 anos e eu fui produtora de eventos. E me convidaram para fazer um roteiro de um evento internacional para o MAP mundial. Mundial não, Américas, né? Latina, Central e América do Sul. E América do Norte. E, durante esse evento, acabou dando super certo. E aí me convidaram para fazer uma série de eventos com pessoas ou familiares de pessoas com deficiência. E eu topei, porque a gente estava em pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, os eventos da minha profissão eram raríssimos, ninguém estava fazendo nada, e eu falei assim, eu sempre gostei de ajudar, sempre. Eu sou voluntária há mais de 30 anos, eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário. E, quando me chamaram para esse trabalho das lives, eu falei, tô dentro, né? Vamos ajudar. E aí eu comecei a roteirizar essa série de lives que chamava-se Infinitas Possibilidades, que é lá do canal MAP DSA. Quando eu comecei a fazer essas lives, uma delas foi com essa família aqui, que é uma família que mora nos Estados Unidos, e eles são pais de 2 filhos autistas, um nível 1 e um nível 2. E esses filhos deles, principalmente o nível 1, tinha muitas características que o Nicolas tinha. Quando a live terminou, para pesquisar, para fazer a live, para mim já foi um choque, porque, pesquisando, eu já comecei a suspeitar. Quando a live encerrou, eu estava chorando. As meninas falaram, Val, o que aconteceu com você, que você começou a chorar na metade da live e não parou mais? Eu falei, gente, é isso que o Nicolas tem, eu entendi, agora eu entendi tudo.
é isso. Mas é que eu não conhecia ninguém assim, que fala, que sorri, que responde. Eu imaginava o autista hollywoodiano, aquele autista assim, né? Sentadinho, virado para a parede, com estereotipias, que são as STEAMs, né? Então, assim, o que tinha na cabeça era algo que não era o meu filho, não chegava nem perto de parecer com ele. Então, na minha cabeça, não fazia sentido. E quando eu estudei para escrever esse roteiro e assisti a família sendo entrevistada com o roteiro que eu mesma criei, falei, mas é isso, né? E, com isso, o que aconteceu? Em 2020, o Nicolas começou a receber um pouco melhor de suporte, tanto meu quanto do meu marido. A gente começou a dar um suporte diferenciado, mas deixamos passar a pandemia. Enquanto rolava a pandemia, a gente só estava dentro de casa, observando. E aí que eu vejo Deus demais na nossa vida. Por quê? Porque a gente teve que ficar como? Quem aqui ficou andando, zanzando pela rua aí durante a pandemia? Ninguém. A gente teve que ficar trancado dentro de casa, convivendo, conversando, brincando, jogando, tendo que fazer várias coisas. Com quem? Com quem estava ali. Ou gostava ou não gostava, a gente tinha que conviver, certo? E aí a gente começou a conviver, e essa minha jornada de busca não parou. Por quê? Porque eu tinha estudado para fazer a live. E aí, o que eu fui fazer? Fui estudar para entender melhor. Aí, eu fui me aprofundar. Vou falar para vocês que eu liguei o modo hiperfoco e fui madrugadas adentro. Quantas vezes eu não ia dormir, virava de noite para dia, porque a gente estava na pandemia mesmo, então, né, ficava virada, lia, e fui me aperfeiçoando para entender melhor tudo isso. Em 2021, a pandemia cessou, e aí a gente pôde entrar em contato com o psiquiatra dele novamente, né? Ele passou a atender presencial novamente, e aí eu levei para ele essa minha suspeita. Olha, doutor, aconteceu isso, contei para ele essa história que eu contei rapidinho aqui para vocês, com um pouco mais de detalhe. Ele falou assim, faz sentido. Já acompanho o Nicolas tem quase 3 anos, faz sentido isso que você está falando. Eu falei assim, tá, doutor, e que exame que ele faz? Né? Porque eu também não sabia. Eu falei, que exame que ele faz? É uma ressonância? É o quê? O que ele vai fazer que vai diagnosticar? Ele falou assim, não, ele precisa ir num neuropsicólogo. Aí começou a chuva de palavrinhas, né, Lu? Que a gente não entende. Eu e todo mundo que tem contato, né, não entende. A hora que a gente só começa a ouvir, que a gente passa a entender. Depois de 3 meses no neuropsicólogo, com testes bem complexos, testes com evidências internacionais, testes relevantes e importantes dentro do diagnóstico do autismo, chegou o diagnóstico. Ele era autista nível 1. Né? E aqui está dizendo, tem todos os nomes ali de todos os testes que ele passou, cartas, são referências aí, tanto auditivas quanto de processamento, uma série de testes diferentes aí para esse laudo. E a Hã? Dá. E aí, o que acontece? Com esse laudo, vem o comportamento da família. Aí a gente leva o laudo para a família. Então, leva primeiro ali, levei para o meu esposo, falei, olha, ele quer dar o laudo, vamos lá ouvir. Fui eu e o meu esposo. As reações são as mais diversas. Eu vou dizer para vocês, a minha reação foi, ai, que alívio, ele é só autista nível 1. Meu marido ficou desesperado. Ele falou assim, quantas vezes eu briguei com ele e achei que era preguiça. A família, uns lidam bem, outros lidam mal, bem mal, se afastando. A gente percebe falta de convites até para nós, para ir nas casas, vem uma questão assim. E outros não lidam nada, finge que você não trouxe diagnóstico nenhum, nem toca no assunto, não fala mais nada, finge que está tudo bem, está tudo ótimo, e vida que segue. Né?
Só que, nesse contexto, surge uma rede de apoio, que é a Rafa. Eu fui convidada por uma pessoa do MAP. Quando eu recebi o diagnóstico, eu contei para uma amiga do MAP. Ela falou, Val, você precisa conhecer a Kane, que hoje é a nossa líder aqui no Brasil sobre essa questão do Rafa. Fui conhecer a Kane, a Rafa surgiu na minha vida. A Rafa é a rede adventista de apoio à família dos autistas. E com a Rafa, o que acontece? A Rafa, ela supre a gente nas questões mais diversas. Tudo quanto é tipo de dúvida, você pode jogar lá, que alguém sabe, alguém já viveu, alguém já teve experiência, alguém sabe o profissional que você tem que ir. É uma rede tão grande que sempre tem alguém que já teve alguma experiência que consegue te dar um suporte. Sejam profissionais super qualificados, que tem também, sejam mães e pais que estão ali na rede. Aquelas dúvidas mais complexas, não importa o tipo de dúvida, né? Ali a gente pode levar de tudo. A gente aprende sobre leis, sobre atualizações, coisas que mudam, né? Alguns palestrantes comentaram, a Lu principalmente comentou, né, Lu, que assim, você tem um conteúdo, mas aquele conteúdo não te basta, você precisa se atualizar, você precisa estar por dentro do que está acontecendo, principalmente nas questões de leis e de atualidades. E aí a gente pergunta, né, será que a Rafa é para todo mundo? Com certeza. Com certeza, porque lá a gente tem eventos, lives, conteúdos, tem muito conteúdo gratuito nas redes da Rafa, então, muito conteúdo que dá para aprender, com profissionais super qualificados. E tudo que a gente faz lá é de graça, é um trabalho voluntário e é um trabalho que, para nós, é uma bênção de Deus na vida dessas famílias. O que a gente tem de história de pessoas que foram diretamente impactadas por esse trabalho, o resultado desse trabalho pontual ali para 1, 2, 3, 10, centenas de famílias já receberam esse apoio. O impacto é tão grande que tem alguns eventos que a gente faz. Se alguém quiser saber mais, tá? Rafa.autismo. Quer tirar foto? Pode tirar. Rafa.autismo. Depois a gente passa lá no grupo o link para vocês. Dentro dessas atividades que a gente faz muita coisa. A Rede Rafa, ela é uma rede virtual. Ela é uma rede que administra os grupos todos pelo WhatsApp, os contatos pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, é uma rede virtual. Tem muito conteúdo no YouTube também. E os nossos eventos são realizados, uma grande parte deles, a grande maioria deles, de forma gratuita, principalmente os eventos online. Tá bom? Então, tem muita coisa boa lá. Para vocês terem uma ideia, a última edição do webinar que foi feito foi atingido mais de 70 países e mais de 240 mil pessoas assistindo online. Então, foi muito, muito interessante. São eventos internacionais. E agora eu volto com aquela pergunta inicial lá. Gostaria que vocês levantassem a mão. Quem aí acha que faz diferença para uma família ter acesso a uma rede de apoio que traga conteúdo relevante para mudar a vida das crianças, dos adultos, das famílias? Que bom. Que bom. Eu vou responder essa pergunta, mas eu vou responder essa pergunta mostrando a diferença do Nicolas. O Nicolas, antes e depois da minha entrada no Rafa. Né? O antes vocês já viram lá, depois, na entrada do Rafa. Ele foi convidado a fazer uma palestra, a participar de um painel de questões ali de autismo, como a pessoa autista que leva conteúdo. E foi muito bacana. Ele veio numa evolução tão grande, ele passou a fazer exercício físico, ele passou a se cuidar melhor. A autoestima dele, depois que ele participou desse evento, aumentou demais. E aí movimentou ele a buscar essa autoestima. Ele começa a mudar. Vocês vão vendo que as fotos vão mudando. É
É muito interessante. Ele foi convidado também pela TV Novo Tempo para falar sobre autismo no mercado de trabalho. Vou abrir aqui um parênteses. Há 1 ano isso aconteceu. Tá? Ele estava buscando, ele falou para o entrevistador, eu quero entrar numa multinacional. Aí o entrevistador falou assim, nossa, que bom, Nicolas, tomara que dê certo, que você consiga. E ele começou, a semana passada, ele faz 2 semanas que ele é funcionário da PwC, que é a PricewaterhouseCoopers. Então, assim, para a gente é uma alegria enorme, porque ele tinha um objetivo, ele incentivou no inglês, ele foi atrás, e aí o hiperfoco funciona, e funciona muito quando é um hiperfoco que tem função. Né? Então, essa mudança de função precisou acontecer com ele, porque ele não tinha, o hiperfoco dele era pokémons. Ele não tinha essa função. E aí está o Nicolas recente, cabelo curto, né? Tá bem forte. Eu não trouxe uma foto dele sem camisa, não, mas eu mostraria para vocês. Está forte, está musculoso, faz academia. E aqui, faz 1 mês, é uma foto dele palestrando também, num evento que a gente fez. Ele participou de um outro painel para trazer as novidades. Renata estava lá, né? Então, a gente vê, né, essas mudanças. Olha, aí é o escritório onde ele vai trabalhar. Ele, por enquanto, está online. Ele está só em treinamento, por enquanto. E as mudanças, né? E a Rafa fez mudanças também dentro da minha família. Porque o meu filho, o Lucas, que agora está assim, né? E o meu marido, o Douglas, eles passaram a estudar sobre autismo, que não acontecia antes da Rafa. Porque, como eu falo do Rafa, eu sou voluntária no Rafa, eu trago esse assunto para dentro de casa, eu fico trocando ideias, e a hora que eu troco ideias, eles começam a se interessar. O Nicolas respeita muito mais o irmão, não faz mais brincadeiras inadequadas que ele fazia, muitas. Ele era o primeiro a fazer bullying. Às vezes, dentro de casa. Quantas vezes briguei com ele porque ele mesmo fazia um comentário capacitista, uma questão que precisava ser cortada. Quantas vezes? Hoje eu não tenho mais esse problema dentro de casa. E ajudamos também essas famílias. Então, tem várias famílias aí que estão se envolvendo nas questões do Rafa. Essas professoras, a gente tem algumas pessoas aí, tanto dos aventureiros quanto dos desbravadores. Então, a gente dá formação para o pessoal que é aventureiro, para desbravador, para que respeite, para que entenda, para que compreenda, porque cada vez mais as crianças têm chegado nas escolas, nas igrejas, nos supermercados, na vida. Então, as pessoas, todas as pessoas, precisam entender mais e melhor o que é o autismo. E aí, a gente lembra daquele autista que diz lá o Google, não é, meu filho? O meu filho, ele olha nos olhos, ele sorri, ele fala, ele anda e ele não tem deficiência mental. Ele não é aquele autista do Google. Mas como vocês vão saber que o autista também pode ser igual ao Nicolas? Convivendo, aprendendo, estudando. E se faz bem para a minha família, para todas essas famílias, o que essa rede não poderia fazer com você, ou por você, ou pelas suas famílias, ou por quem é aquela pessoa que você conhece? Né? A Rafa pode ser relevante também para vocês. Tá bom? Muito obrigada.